Sabe aquela ideia genial, super complexa, que a gente não tem nem ideia de por onde começar a transformar em realidade? Pois é, hoje vamos mergulhar na estrutura de gerenciamento de projetos mais reconhecida do mundo, que mostra o caminho das pedras para fazer exatamente isso. Mas antes de mais nada, vamos começar com uma pergunta que todo mundo já deve ter se feito. Por que, afinal, tantos projetos parecem dar errado? Eles estouram o orçamento, perdem prazos ou, o que é pior, não entregam o que prometeram. É um problema super comum, mas olha, existe uma solução bem estruturada para isso. Então, bora lá! Esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa definindo o que é o desafio, depois damos uma olhada no mapa que vai nos guiar, o famoso framework PMBOK, daí a gente embarca na jornada pelos 5 grupos de processos, abre a caixa de ferramentas de um gerente, acha o ponto de partida essencial e, no fim, junta tudo para entender como gerenciar o sucesso. Primeira parada: projetos, do caos à ordem. Aqui a gente vai alinhar os conceitos entendendo qual é o desafio e qual a disciplina que coloca a ordem na casa. Afinal, o que é um projeto? Bom, de acordo com o guia que estamos usando, é basicamente um esforço temporário com o objetivo de criar algo único. Pensa só: construir um prédio, desenvolver um aplicativo novo ou até implementar um processo diferente numa empresa. Todos têm começo, meio e fim, e um objetivo bem específico. E como a gente controla esses esforços? É aí que entra o gerenciamento de projetos. É a disciplina de aplicar todo um conjunto de conhecimentos, habilidades e ferramentas para garantir que o projeto atinja seus objetivos. É o que transforma o caos potencial de um projeto em algo organizado. Agora sim, vamos pegar nosso mapa, o Framework PMBOK. Ele vai ser o nosso guia para a gente não se perder no meio da complexidade de um projeto. E aqui está ele, o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, mais conhecido como o Guia PMBOK. Ele é basicamente o padrão mundial da profissão. Mas calma, não pense nele como um livro de regras, e sim como um grande compilado das melhores práticas de gerentes de projeto do mundo todo. E olha, isso aqui é um ponto crucial, tá? O guia PMBOK dá a estrutura, mas não é um manual de regras para seguir cegamente. Imagina que ele é um mapa de uma cidade. Ele mostra todas as ruas e avenidas, mas não dá uma rota única de GPS. A equipe do projeto é que escolhe o melhor caminho. A palavra-chave aqui é adaptabilidade. Certo? Mapa na mão, vamos começar a jornada. Ela é dividida em 5 grandes grupos de processos. Pensa nisso como a espinha dorsal de qualquer projeto que dá certo. E aqui estão eles. Primeiro, a iniciação, que é o pontapé inicial, autorização. Depois vem o planejamento, onde a gente define aonde quer chegar e como. Aí partimos para a execução, que é literalmente pôr a mão na massa. Ao mesmo tempo, rodando em paralelo, temos o monitoramento e controle, para ver se tudo está nos trilhos. E por fim, o encerramento, para fechar a conta e formalizar o fim do projeto. Agora, a parte mais interessante é que esses grupos não são uma fila indiana, um depois do outro. Eles se sobrepõem, eles se repetem. Repara bem como planejamento, execução e monitoramento formam um ciclo constante. A gente planeja, executa, mede os resultados, aprende e ajusta o plano. É um processo vivo, dinâmico. Ok, vamos agora abrir a caixa de ferramentas. Essas são as chamadas áreas de conhecimento, que todo gerente de projetos precisa dominar para conduzir bem essa jornada. No total, são 9 áreas de conhecimento, e elas são aplicadas ao longo daqueles 5 grupos que a gente acabou de ver. Elas cobrem tudo o que um gerente precisa saber, desde como se comunicar bem até como gerenciar os riscos do projeto. Dessas 9, vamos focar em 3, que são o coração de tudo. É a famosa restrição tripla, e é aqui que muito projeto se perde. Primeiro, gerenciamento do escopo, o que exatamente a gente vai fazer. Segundo, gerenciamento do tempo, em quanto tempo isso vai ficar pronto. E terceiro, gerenciamento de custos, quanta grana vai ser necessária. Manter o equilíbrio entre esses 3 é a chave do sucesso. Agora vamos focar no momento super crítico, o ponto de partida. Como que um projeto sai do papel e ganha a bênção para começar de verdade? A resposta está num documento fundamental. O Guia PMBOK define ele assim: um documento que autoriza formalmente a existência de um projeto e dá ao gerente autoridade para usar os recursos da empresa nas atividades do projeto. Esse documento tem nome, é o termo de abertura do projeto. Então, o lance é o seguinte: o termo de abertura do projeto, ou Project Charter, é o que transforma uma simples ideia em um projeto de verdade, com aprovação oficial. Sem ele, na prática, não existe projeto. É o sinal verde, o documento que dá poder e legitimidade para seguir em frente.
E tudo isso nos traz para a nossa reta final. Gerenciando o sucesso. Como é que a gente pega toda essa estrutura, toda essa ambição e transforma em realidade? A imagem aqui diz tudo. De um lado, o caos de uma ideia complexa. Do outro, o resultado entregue. E fazendo essa ponte no meio, estão justamente as ferramentas que a gente viu. Os grupos de processos e as áreas de conhecimento. É essa estrutura que pega um emaranhado de coisas e transforma num caminho claro rumo ao sucesso. E para fechar nossa conversa, fica uma reflexão. A gente viu como ter uma estrutura pode trazer ordem para projetos bem complicados. Agora, vale pensar nos próprios desafios e objetivos. Como é que uma estrutura como essa poderia transformar o próximo grande projeto da vida de cada um?